Olha só, a gente está começando mais um episódio do podcast Gesta, o evento que traz conhecimento de gestão e negócios para você, empresário ou você que quer empreender. E hoje a gente tem a honra aqui de receber o Miguel Moreira, direto da Europa, Leire, Portugal, que vai trazer aqui um paralelo entre o empreendedorismo europeu e o brasileiro, né, da cidade que ele visita, já visitou aqui na nossa região. E o Miguel, ele é nexialista, mentor de empresários, tá? Ele é antropólogo também e estudou neurociência aplicada à economia comportamental, né? Miguel, com você. Obrigado pelo convite. Antes de mais, a diferença entre Portugal, ou a Europa e o Brasil, desde já eu quero especificar que a Europa são muitos países. Sim. O Brasil são muitos estados. Sim. Eu não posso dar uma diferença 100% garantida, ok? Mas a grande diferença que eu vejo, que essa é quase 70% garantida, é que os empresários na Europa estudam e continuam a estudar muito mais que os empresários daqui. Não estou a falar do Brasil inteiro. Mas isso você vê em qualquer nível de cidade, por exemplo, interior de Portugal, interior do Brasil, fazendo esse tipo de comparação? O interior de Portugal não se pode comparar com o interior do Brasil, porque o Portugal é tão grande como o Paraná. É só bem pequenino. E quando falamos de interior, falamos de zonas montanhosas. Lógico que lá a indústria não está tão situada como aqui. Aqui os interiores são grandes. Sim. Embora se fale que seja um interior, mas são cidades que têm 80, 90, 100 mil pessoas. E lá em Portugal, o interior não tem essa quantidade de pessoas? Não. Quando falamos de uma cidade do interior, falamos talvez no máximo 30, 40 mil pessoas. Não Entendi. se pode comparar. Mas, a nível de empresa, a gestão é quase a mesma. Só muda o intelecto. Não estou a dizer que as pessoas daqui são mais inteligentes ou menos inteligentes que as da Europa. Funcionam de forma diferente. O que eu posso dizer é que aqui, quando tu queres implementar uma nova estratégia, se tirar as pessoas do operacional e ir para o estratégico, custa muito mais. Não estou a falar em custos financeiros, estou a falar em custos intelectuais. Se a pessoa que está à frente da empresa for uma pessoa já de idade, mais difícil se torna ainda. Por mais que a gente tenhamos hoje conhecimento tecnológico de vastas áreas que nos podem ajudar, seja na programação, seja no marketing, seja nas vendas, muitos empresários não optam por isso, continuam a apagar incêndio todo o tempo. Sim. Continuam no operacional. Essa é a grande diferença que eu vejo. No caso, diferença de Brasil, Portugal, dos lugares que você passou, o empresário aqui costuma pagar muito incêndio, é isso? E o que eu falo, Capanema, Bragança, Castanhal, Paragominas, os empresários que eu dou mentoria, eu vejo uma grande dificuldade de largar o operacional. Eles querem estar em cima de tudo. E quando eles ficam em cima de tudo, o que é que acontece? A pessoa adoece. Sim. Não só a pessoa, atenção, a empresa também adoece. E qual é o primeiro sintoma que aparece na empresa? O caixa. O caixa não é uma doença, é um sintoma. Sim. E qual é a metodologia que os empresários utilizam? Financeiramente, fazem ou contraem empréstimos. Isso é como se vocês tomassem um medicamento para a febre. É só um apaga-incêndio, é só temporário. Quem são quando nós não estamos doentes, nós procuramos um médico? Não. Para o empresário, a empresa também está doente, ele não vai procurar um mentor, não vai procurar uma estratégia de venda para melhorar. Porquê? Porque ele nem sabe que tem um problema. Para ele, tudo é normal. Apagar incêndio todo dia, ele foi educado assim, o conhecimento que ele tem é esse, ele não sai do operacional porque para ele isso é normal. Para mim, a dificuldade que eu mais vejo, não posso falar Portugal, porque os últimos 15 anos eu passei em França, e em França
já tem um grande número de antropólogos dentro das empresas, é mais fácil eles contraírem mentoria, porque já no ensinamento eles já ensinam que as pessoas precisam ser acompanhadas. Aqui é muito diferente. É mais fácil eu dar mentoria para alguém da minha idade ou um pouquinho mais idoso do que para alguém de 70, 80 anos. Não cabe nessas pessoas a pessoa precisar de ajuda. É como ele ir ao médico. Essas Sim. pessoas também raramente vão ao médico. E as empresas dão muitos sinais que precisam de ajuda. Simplesmente as pessoas não procuram. E Miguel, e se tu fosse dar uma dica, por exemplo, para esse empresário que está assistindo agora, para ele conseguir se desprender do operacional da empresa, qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Primeiro teríamos que ver qual é o sintoma que ele está a passar. Porque por vezes pode ser um produto que já não está a ser vendido, Uhum. por vezes pode ser a equipa ou o time de vendas que não está a funcionar, e por vezes pode ser simplesmente o financeiro que não está a gerir bem a empresa. Primeiro, o que é que nós temos que fazer? Uma análise. Se a empresa tiver dados, é fácil analisar os dados, porque os dados falam entre si. Se a gente souber analisar os dados, é como o médico analisa a doença do corpo humano. Se a gente souber analisar os dados, a gente rápido identifica o problema. Só que como é que essa pessoa vai pedir ajuda? Essa pessoa, ou ela própria identifica que tem um problema, ou aparentemente alguém próximo o possa indicar para nós ajudarmos. É, Mas que é muito difícil. pode ser consultoria, pode ser, né, mentoria, Pode ser um software pode ser um novo, sistema. um sistema. Mas assim, quando a gente fala muitas das vezes apagar incêndio, né, não significa que a empresa tá ruim de caixa. Não. Mas sim que o dono da empresa, ou o gerente, ou aquele coordenador, não trabalha para inovar, não trabalha para melhorar, e sim trabalha para manter o operacional funcionando, né? E aí o apagar o incêndio. Como é que poderia, assim, qual seria a primeira coisa a se fazer para que parasse de apagar incêndio? De modo geral. Primeira coisa, mudar a cultura organizacional. Isso é a primeira coisa a mudar logo. Até porque as culturas que eu vejo de empresas aqui são culturas que já não têm significado hoje. Hoje nós estamos muito mais avançados do que antigamente. Lógico que a cultura que permanece nos dias de hoje, se não mudar, a empresa fica estagnada. Uma empresa que não cresce está a morrer. E quando você fala cultura, para quem de repente está assistindo a gente não sabe, seria o que? A cultura seria a forma que a empresa pratica o processo, a cultura é o processo. Detalhe aí sobre a cultura. O que seria a cultura na empresa? A cultura pode significar muita coisa, mas precisamente ou principalmente o que é que a cultura ela define? Regras. Sim. Quais são as regras da empresa? Processos. Quais são os processos, quais são as metodologias que a empresa tem para seguir adiante? Se dentro de uma cultura, se a cultura é muito forte e não é flexível, o que é que eu digo flexível? A novas ideias, a inovações, novos projetos, novos produtos, tudo isso é uma base de cultura. Se a empresa não é flexível, a empresa não aceita a inovação. Não é porque eu vendi esse produto dessa forma há 10 anos atrás que eu vou permanecer vendendo o produto da mesma forma, né? Até que existe uma metodologia, ou não é metodologia, uma maneira de falar que é o cliente compra o produto que a empresa não está a comprar. Sim. A empresa pensa que vende um produto e o cliente pensa que comprou outro. O que é que o cliente vai comprar? O cliente quer comprar um produto para resolver o problema. A empresa pensa que o cliente vai comprar um produto porque gostou. Um cliente, quando vai comprar uma máquina de furar, não é porque ele quer a máquina de furar. O cliente está a ver um quadro já na parede. Entendi. Só para resolver um problema. Se a empresa hoje entender porquê que o cliente compra, ela pode mudar a cultura organizacional. Hoje, tudo gera em volta do cliente.
Antigamente era processo, rapidez e valorização. Os tempos mudaram. Não é que estejamos numa nova era, não é uma nova era. A era é que mudou. Sim. É completamente diferente. Quem não se atualizou e ficou para trás no processo, na metodologia, não tem como avançar. Entendi. Há empresas que eu dou mentoria, elas até faturam. Eu pergunto qual é o novo produto que vocês vão lançar. Qual é o novo faturamento que vocês querem atingir? Quais são as próximas metas? Simplesmente não tem. Entendi. E aí existe todo o processo de busca, né? De atualização sobre informações, sobre o processo de gestão, sobre tendências de mercado. E aí é exatamente isso que o Gesta entra, né, para poder te levar a essas atualizações, te levar a essa cultura nova que as empresas vêm praticando, esse modelo de negócio novo que as empresas vêm praticando no mercado. Porque apesar de que você faz isso há X anos, não quer dizer que não tem que mudar o jeito, ou seja, não é nada que não pode ser melhorado. Tudo pode ser melhorado. Inclusive eu estou melhorando todos os dias. Eu nunca parei de estudar. Aliás, eu me sinto atrasado todo o tempo. E quando eu me sinto atrasado, quando eu falo a palavra atrasado, não é que eu seja pior do que tu ou mais atrasado Sim. do que tu. É que se saiu um livro novo e eu sei que ele saiu e eu ainda não acabei de ler o que eu estou a ler, eu já estou atrasado. Entendi. Porquê? Porque aí tu vais ler primeiro do que eu, tu vais ficar mais atualizado antes de eu estar atualizado. Tu vais ficar na minha frente. É por isso que eu me sinto atrasado. É só nesse aspecto. Entendi. Se sai algo novo, eu quero estar dentro dele. Há muitos assuntos que eu falo para os empresários que eles desconhecem completamente. No outro dia nós falámos no Spin Seller. Sim. Eu falo a empresários para treinar as equipas quando elas trabalham no B2B. Porque no B2C a técnica é outra. Mas todas as técnicas de venda, elas funcionam porque elas foram produzidas. Não quer dizer que o Spin Seller não funciona no B2C. Sim. Funciona. Mas não é trazer da Europa para o Brasil ou trazer dos Estados Unidos para o Brasil sem ser adequada para o produto e para o local, para a região que ela está a ser aplicada. Porque se nós aplicarmos o Spin Seller aqui em Capanema, não quer dizer que ele vá funcionar em São Paulo na mesma forma que ele foi produzido. Tudo tem que ser dentro da medida para o qual ele está a ser produzido. Entendi. E aí, Miguel, dentro dessas mentorias que você faz, né? O que geralmente você vê que é uma tendência que precisa ser trabalhada no empresário aqui da região do Brasil que você faz essa mentoria, né? O que você tem que bater mais, vamos dizer assim, e geralmente lá em Portugal, na França que você passou, já não é tão trabalhado. Eu poderia te dizer várias, mas o que eu vejo aqui é que as pessoas querem copiar as outras. Certo. E ao copiar, copiam, não da mesma forma, mas querem baratear o produto para passar à frente do concorrente. Quer trabalhar preço. Os preços hoje já não são debatíveis. Porquê? Porque se o concorrente tem a mesma margem de lucro que eu tenho ou que tu tenhas, sim, se nós vamos diminuir o preço, quem vai ficar mal somos nós, não é o concorrente. A gente, o que é que eu debato com os meus mentorados? Procurar novos produtos. Diversificar novas vendas. Ou mudar a estratégia, né? Criar o público-alvo, ver quem é a persona. Isso, quando eu falo isso com os meus clientes, eles pensam que eu estou a delirar. Quando eu digo que é para eles procurarem um novo público, fazerem um marketing dirigido para aquele público, porque afinal de contas são eles que compram, eles dizem que isso não funciona. Inclusive, assim, eu costumo dizer que em guerra de preço, pior é quem vence. Né? Então, se a sua empresa, o seu diferencial é preço, cuidado. Muito cuidado, porque a partir do momento que você não conseguir mais ter o preço diferenciado, ou seja, o preço menor, seu cliente vai deixar de comprar de você. Então, numa loja não pode ser só esse o diferencial.
aí vai causar a doença na empresa. E para restabelecer o caixa de uma empresa que está com um preço baixo, dificilmente se vai levantar. Sim. Principalmente se tem só um produto à venda. Se tem vários produtos, um compensa o outro. Mas hoje o que eu quero que as empresas façam, ou que eu falo com os meus mentorados, criem um novo produto. Criem novas estratégias. É só aprender. Nós estamos a trabalhar numa empresa que eles queriam fazer um flywheel e eu aconselhei fazer um motor 2. O que seria o flywheel? O flywheel é que, o que é que eu te posso dizer como flywheel? É como a Amazon. A Amazon, ela tem vendedores. Sim. Vendedores trazem produtos. Quanto mais produtos eles têm, mais vendedores eles vão atingir. Quanto mais vendedores eles vão atingir, maior eles podem ampliar a plataforma para fazer ADS. ADS, não sei se tu sabes, mas ADS é publicidade direcionada para aqueles clientes dentro da mesma plataforma. A Amazon, há 2 semanas atrás, o que eu vi, eles faturaram este ano, só em ADS, anúncios publicitários, 24 bilhões de dólares. Porquê? Porque eles fizeram um flywheel. Eles alimentaram um flywheel, a roda deles, e quanto mais ela roda, mais ela gera produto, mais gera clientes, mais gera visitas, e quanto mais visitas tem, mais ADS tu podes colocar dentro. Basicamente, ADS, o que você está dizendo... O ADS os artigos, os anúncios publicitários. ADS é o personalizar quem eu quero que enxergue a minha publicidade. Isso, por né? isso é que tu O pagas, ADS, por isso é que é pago. isso através da internet. E nesse caso que tu está citando aí, dentro do site da Amazon. Da Amazon. Né? Hoje o Mercado Livre já faz isso. Hoje as plataformas... Shopee faz isso. Né? A OLX faz isso, por exemplo. Se você colocou lá algum produto usado para vender, você tem como turbinar lá Isso mesmo. né? Só que aí turbina para todo mundo. Sim. Não é para o cliente que vai procurar aquilo. É essa a diferença do ADS. A gente pode escolher a nossa persona, o nosso avatar. Tem várias palavras que significam Sim. a mesma coisa. Quer dizer o lead ao cliente. E eu aconselhei a fazer um motor 2. Porquê? Porque muita gente dentro da empresa está no achismo e na opinião. Uns acham que é melhor fazer assim, outros opinam sem ter conhecimento de causa. Pelo achismo. Eu aconselhei a criar, eu estou dentro dessa equipa, nós formamos uma equipa completamente neutra ao motor 1, porque é o motor 1 que está a alimentar a empresa e alimenta todos os funcionários lá dentro. Nós criamos uma equipa, o qual eu não sou técnico, não sou nada, eu só dou ideias e a gente faz um brainstorming e com esse conjunto de ideias que nós criamos, a gente vamos criando grupo de ideias que podem ser implementadas. Porquê? Porque a fábrica tem vários componentes eletrónicos que já fabrica várias coisas e dentro daquele conteúdo, se a gente conseguir criar uma inovação, já não precisa de mais maquinário, não precisa de mais nada, aí a gente lança para o mercado. E o que seria o conceito motor 1 e motor 2 aqui para quem está assistindo a gente também? O motor 1 é o que já está a funcionar dentro da organização. É o processo que já está rodando dentro da empresa. O motor 2 tem vários exemplos. A Netflix fez, a Amazon fez, o iFood fez. Seria uma inovação dentro daquilo que já está funcionando, mudando aquilo que já está funcionando na empresa. Isso, só que por que chama motor 2? O motor 1 continua. Sim. Só que o motor 2 é feito com cérebros diferentes. Por quê? Esses cérebros vão analisar o que é que já lá está dentro. Aproveitando essa maquinaria, essa matéria-prima, o que é que a gente pode gerar que possa ser vendido e que possa ser escalonável muito mais rápido do que o motor 1. Então, por exemplo, é só para tentar exemplificar para quem está assistindo, no caso, o motor 1 seria a operação de eu vender uma determinada mercadoria dentro da minha loja, o cliente vindo para mim, e o motor 2 seria eu pegar essa operação de venda também e agora colocar ela para ser via internet. Não. O motor 1 é algo, vamos supor, uma fábrica de roupa. Ok? O que é que a fábrica de roupa gera? Vamos supor que ela faz só
camisas e calças. Certo. Está vendendo, mas está um pouco estagnada, ok? Está com a venda estabilizada. Estabilizada, estagnada, não está vendendo, está empatando o resultado, Ah, tá. ok? Isso é o motor 1. Certo. Ela está se alimentando, está pagando os funcionários, tudo. Só que ela precisa de inovar. Porquê? Certo. Porque ao lado abriu outra fábrica que faz a mesma coisa. Uhum. E também está roubando os clientes. Vamos criar um brainstorming. Brainstorm É seria uma o... tempestade de ideias. Traduzido para português Sim. é uma tempestade de ideias. Dentro do maquinário que nós temos dentro dessa fábrica já a produzir. Não vamos produzir as mesmas camisas, as mesmas calças, mas o que é que a gente pode produzir já com esse maquinário, com essa matéria-prima? Bora, podemos produzir camisetas para o homem, camisetas femininas, porque já temos tudo preparado. Isso seria uma inovação, porque não existe no motor 1. Mas seria só aplicado em indústrias, então? Não, aplicado em todo lado. Tudo vai do brainstorming que tu vais fazer, do conjunto de ideias que tu tens. Porque, por vezes, o pessoal fala, quando eu faço reuniões, eu gosto de fazer reuniões no máximo com 8 pessoas. Certo. E quando eu vou para uma reunião, seja no Zoom, seja presencial, eu já mando um manifesto antes, porque a gente só vai debater aquele assunto. Eu não quero que as pessoas saiam dali sem saber do que é que nós falamos. Certo. Se a gente vai fazer um brainstorming, vamos fazer sobre o que nós já temos. Eu visito as fábricas e eu sei o que é que lá está dentro. Eu sei o que é que a gente pode fazer. Dentro do brainstorming que a gente faz, vai sair muitas ideias. Muitas. Algumas até sem anexo. Sim. Mas tudo conta, porque consoante o que nós tivermos e o que a gente pode aproveitar, já é mais fácil a gente lançar. Então, assim, ó, brainstorm, é isso? Brainstorm É uma tempestade de ideias. Tempestade de ideias, que Ideias seria... mesmo sem conceito, que às vezes podem não ter nem anexo. Que seria a situação que a gente não vê muito nas empresas, que é o pensar antes de agir, né? Que geralmente a gente vê o cara já agindo, sem pensar. Sem pensar. Né? Então o que você está dizendo é ter um momento onde eu vou ter várias ideias, né? É uma reunião que a gente faz do brainstorming, é mesmo para gerar ideias que por vezes sem anexo, com anexo, não importa, tudo conta. Todo e qualquer tipo de ideia jogado na mesa naquele momento. E isso mesmo. Com fundamento, sem fundamento. Nós vamos filtrar, ver o que é que a gente pode conectar com ela. Sim. Porquê? Porque a funcionalidade do motor 2, quando a empresa tem muitos recursos, ela pode criar um motor completamente à parte. Por vezes ela passa o motor 2, por vezes ela passa o motor 1. Certo. Em questão de escalabilidade, em questão de faturamento, passa o motor 1. Mas quando a empresa está meio que abatida a nível de financiamento, bora aproveitar o que a gente tem. E por vezes um produto é um produto vencedor que leva a empresa lá em cima. Entendi. Por isso é que é preciso gerar um brainstorm de ideias. Porquê? Porque o SEO, o executivo, por vezes eles são fechados num mundo só deles. A gente vê casos de empresas que tinham ideias lá dentro, tinham pessoas excepcionais lá dentro que deixaram elas sair. Essas pessoas criaram a empresa e depois essa empresa comprou a ideia deles. Entendi. Aqui no Brasil. Estou a falar num caso que aconteceu aqui no Brasil. Foi 44 milhões de reais que eles compraram. No caso, um funcionário saiu dois funcionários saiu da empresa, montou a empresa deles no mesmo segmento. Do mesmo segmento, mas com um software que a empresa-mãe, que é onde eles trabalhavam, precisavam. Isso passou em São Paulo. E eles já tinham gerado essas ideias, só que o SEO não aceitou, disse que aquilo não era para aquela empresa. Não escutou a ideia deles. Né? Não escutou. Quando eles saíram, montaram, depois comprou a empresa por 44 ou 40 milhões de reais. Caramba. Isso passou-se em São Paulo. Eles compraram a empresa que eles eram funcionários. Que eles eram funcionários. Não, a empresa-mãe, onde eles eram funcionários, é que compraram a empresa deles porque necessitavam daquele produto ali. Entendi. Enxergou o benefício dentro da ideia que poderia ser deles, né? Ou seja, eles poderiam ter economizado 44 milhões, é isso? Entre 44 ou 40, agora não me vem à memória. Mas por isso é que eu falo. Há pouco, quando eu te falava em cultura de empresa, a cultura não pode ser só no núcleo superior da empresa. A cultura da empresa, quem está desde o CEO até ao porteiro.
Uhum. Porquê? Porque todos estão dentro do mesmo direcionamento de meta. Sim. Se tu falares com o porteiro, ele sabe, não, este ano a gente tem que atingir isso. Por vezes há boas ideias que vêm até do porteiro, vêm até das pessoas que estão, dos aprendizes. A gente tem que escutar todo mundo. O que é que eu vejo dentro das empresas de hoje, principalmente de pessoas já com mais idade? Não aceitam ideias inovadoras. O que eu mais vejo é, não, isso para a minha empresa não serve. Acabou. O cara está a acabar com a empresa dele. Sim. E aí existe a questão geracional, né? Então, por exemplo, hoje estão nascendo pessoas de outra geração e você que está assistindo aí, até que geração você quer vender o seu produto ou vender seu serviço? E aí, se esse gestor, se esse CEO não dá oportunidades das ideias de uma geração mais nova, ele não abre a mente dele para isso, possa ser que lá na frente, a forma que ele trabalha, o produto que ele vende, não tem mais venda porque ele parou no tempo. Então, E a gente vê muita empresa que parou no tempo aí. mas estamos a falar de empresas de renome. Agora, olhar ali para aquela câmara, de repente deu-me o nome de Nokia. A Nokia foi ela que criou os primeiros computadores. Sim. Tudo veio dentro da Nokia. Só que ele disse, não, se a gente for vender esse produto, aí vamos acabar com a empresa. O dono do celular do iPhone, o Steve Jobs, ele veio dentro da Nokia. Foi ele que teve a visão lá dentro. Foi ele que passou tudo para a Apple. Existe até um outro exemplo da Nokia também, que existia uma empresa muito conceituada que eles tinham os radares em determinados locais do mundo que era um custo operacional muito grande, né? E aí, tipo o GPS, para você sair de um canto para o outro, esses radares davam informação e tudo mais. Aí a Nokia comprou isso por bilhões. Bilhões ou milhões, eu não lembro muito bem. Aí veio o cara lá do Waze, desenvolveu o aplicativo, isso, que usa o nosso celular como esses aparelhos que a Nokia comprou como um valor bem altíssimo, né? 8 bilhões. Foi a Microsoft que comprou e arrecadou essa e pôs essa no final, quando faturaram, quando essa faturação entrou dentro do produto da Microsoft, foi considerado como desvalorizado. Aquilo foi considerado como uma exatamente. Despesa, porque eu estou a falar da Nokia, mas não foi a Nokia foi das antenas. O Steve Jobs, ele trabalhava dentro daquela... Não era Nokia. Acho que estou enganado, porque a Nokia foi do sistema de telefones que fizeram isso. Foi noutra empresa que agora barreu da ideia. Tranquilo. E, Miguel, e assim, o que o empresário que quer inovar, que está querendo inovar, mas tem essa dificuldade de mudar o mindset, assim, qual seria o primeiro passo que ele tem que fazer? Ele está enxergando que as vendas dele está diminuindo, não sabe o porquê e muito provavelmente ele vê pelo menos que o mínimo, né, a necessidade de inovar, só que não sabe como começar. O que ele teria que fazer? A primeira coisa que ele tem que fazer é procurar alguém para ajudar. Por vezes não precisa de alguém de fora. Alguém dentro da empresa pode até estar com ideias muito boas para ele. Só que se o cara tem um mindset fixo, ele não vai aceitar ideias de ninguém, ele pensa que é dono da razão, ele pensa que consegue levar a empresa para a frente, só que aí vem outro do mercado no mesmo segmento, cria um produto vencedor e aquela empresa, se não morrer, vai ficar a patinar muito tempo. Primeiro, procurar ajuda. Não estou a falar de ajuda de mentor de uma equipa de fora. Ajuda muito. Sim. Porque quando eu entro dentro de uma empresa, eu faço várias perguntas, primeiro para o CFO e depois para a equipa. Segundo, eu olho o cronograma. 99% das empresas não têm cronograma na parede. Eu não sei quem é que faz o quê. Isso é a primeira coisa que eu exijo. O cronograma que tu diz é o descritivo de cargos? Isso mesmo. A gente precisa de saber quem é, o que é que ele faz e porque é que ele veio para aquela empresa e qual é a meta que ele tem que bater naquele. Seja ele o SFO, seja ele líder de um time de software, seja o que for.
Se ele está dentro daquela empresa, ele tem que apresentar resultados. Se não apresenta resultados, não está a dar grana para a empresa. Está a retirar a grana da empresa, não está a repor produto. Tudo quem está estabelecido. Primeiro é processo. Segundo, ou primeiro, tem que melhorar a metodologia. Sim. Se não fizer isso, porque as empresas hoje faturam mais que elas têm. Sim. Além de ter técnico de vendas, as equipas todo o tempo estão no aprendizado, todo o tempo. Não é só as equipas, os SFOs e os SFOs também. Tudo quem está dentro da atualização. Se não tiver atualizado, a equipa que for, ou a empresa que seja atualizada, ultrapassa ela na hora. É importante dizer também que não só o CEO, né, o dono da empresa, tem que buscar atualização, como também os funcionários da empresa, né? Muitas vezes o CEO não é o executivo. Sim. O executivo está por cima do CEO. Mas toda a gente precisa, se quer ser um bom líder, precisa de treinamento, precisa de atualização, precisa de conhecimento. E o que eu mais vejo aqui, não estou a diferenciar daqui para a Europa, é todo mundo, estamos todos juntos, não é? Mas eu pergunto se fizeram algum curso, se leram algum livro, se fizeram. Zero. Nos últimos 2 anos, zero. Nos últimos 5 anos, zero. Agora eu te pergunto, que és dono de uma empresa, como é que alguém pode ficar tanto tempo à frente de uma empresa se não tem atualização do conhecimento de hoje? Sim. Eu te pergunto, como é que tu consegues estar à frente de uma empresa, no teu caso, como é que tu conseguirias estar à frente de uma empresa se não tiveres o conhecimento que se passa hoje? Primeiro que eu não conseguiria, porque a minha empresa é uma empresa de tecnologia, e aí todo dia muda alguma coisa, os sistemas todos os meses são atualizados, né? Todo mês, todo ano sai uma tecnologia nova e a gente tem que, no mínimo, saber que aquilo foi lançado. No mínimo. Né? No mínimo. No mínimo. E aí, pela profissão que eu tenho hoje, é comum as pessoas me procurarem para saber de uma tendência, para perguntar alguma coisa ou ouvir alguma coisa de negócio. Porque quem trabalha no meu segmento não tem que entender só de informática, tem que entender de administração, economia, contabilidade, empreendedorismo e informática. E aí, para você que assiste a gente tá aqui, Miguel, justamente fazendo podcast de um evento, né, que traz essa possibilidade para o empresário aqui da região ter essa inovação em conhecimento, ter essa atualização, que é o Gesta. E se vocês querem aprender mais, se querem inovação na vossa empresa, estejam no Gesta. No Gestas nós explicamos mais coisas. Podemos até fazer um workshop, que a gente estava até a combinar, técnicas de venda. Vamos ensinar os vossos funcionários ou os vossos colaboradores a venderem mais. Mas estejam lá com a gente. E aí existem formas fáceis e gratuitas de se atualizar, por exemplo, ouvindo podcast como esse. Né? Hoje, no século XXI, a informação aí está dada nas redes sociais, é claro, tem boas e mais informações, boas e mais conteúdos, né? Mas também a gente tem que pegar aquilo que a gente entende como bom e disseminar entre os nossos colaboradores e os nossos funcionários. Né? E aí há diversas formas. Por exemplo, existe o método Kumbuka, que pode ser aplicado dentro das empresas, que é quando você pega, não sei se você conhece o método Kumbuka. Por esse nome assim, não estou bem dentro. Talvez tenha outra forma. É que você pega um livro, pode pegar um livro qualquer de um tema interessante, combina entre o teu time a leitura de um capítulo, 2 capítulos, o que seja, todo mundo vai ler naquela determinada data, né? Aquele capítulo vai ser discutido. E se a pessoa sorteada, por exemplo, lá, não souber nada sobre o assunto, a reunião encerra na hora. Então, eu já faço diferente com os meus mentorados. Há pouco eu ouvi que uma reunião por mês que seria bom. Eu digo aos meus mentorados, uma reunião por semana. Quem tem a hipótese de fazer isso, façam todos os dias de manhã.
por vezes as metas podem estar até na parede, Uhum. mas são esquecidas. Porque a pessoa às vezes vem com problemas, às vezes a pessoa até já esqueceu do que é que está a fazer. Se houver um meeting todos os dias de manhã, nem que seja só de 15 minutos, para dar aquela energia na equipa, é muito bom. Mas se não for todos os dias de manhã, pelo menos uma vez por semana. Lá na empresa, recentemente, né, eu conheci isso até como reunião de cultura. E aí lá na Exto, recentemente, eu acho que já deve ter feito um mês ou tem 3 semanas, que todo dia de manhã a gente chega, é feita uma oração, né? Depois da oração é lido os valores da empresa e a missão, e depois disso a gente tem um grito de guerra. Somente após isso a gente começa a trabalhar. Olha que o grito de guerra é do Alexandre, tu tens que ver isso. Então hoje lá na empresa a gente está fazendo assim, a gente inclusive iniciou isso recente, né? Mas a gente já vê algumas mudanças. Primeiro que a gente está todo dia falando qual o nosso propósito. Muito bom. Qual o nosso propósito. Qual a nossa missão, né? E aí de fato, tentar entranhar isso nos meus colaboradores para que, se eles não tiverem o mesmo propósito que a Êxitos, que é a cultura da empresa, que é a cultura nossa, eles peçam para ser desligado, ou a gente vai trabalhar isso neles, eles cheguem com a gente e conversem isso com a gente para a gente trabalhar isso neles. Mas a ideia é a disseminação do propósito do nosso negócio. O propósito e a cultura da empresa. Isso é muito bom. Outra coisa que a economia comportamental trabalha é, normalmente quando as pessoas contratam, olha o que vem dentro da contratação. Quando vocês contratam alguém, como é que vocês chamam? O currículo. Sim. Olham o currículo. E esquecem-se de uma coisa muito importante. O perfil comportamental daquela pessoa. Isso é muito mais importante que o currículo. Porquê? Porque se tu meteres se tu colocares um time só de líderes, é a mesma coisa que tu estás a brincar com um barril de pólvora e a brincar com lume. Sim. Vai virar faísca para todo lado. Sim. É isso que eu falo aos meus mentorados. Não olhem só o currículo. Olhem o perfil comportamental dessa pessoa. Fiquem com ela uma semana e vejam como é que é o comportamento dela. Se ela for líder, deem liderança para ela, misturem com gente que deixa de ser dominada e deem autonomia para ela liderar. Vai ser muito bom para a equipe. Mas por vezes o que é que eu vejo? Uma equipa só de pessoas que querem ser lideradas e outros times de equipas que é só líderes. Sim. Isso não funciona. E para o empresário fazer esse perfil comportamental, Miguel? Precisa de conhecimento. Precisa estudar sobre isso, né? Ou contratar profissionais. Ou contratar alguém que trabalhe na área da psicanálise. Eu acredito que já tem até sistemas que façam esses testes, né? Porque assim, se alguém que lança um currículo vai e olha esses testes antes de ir para a empresa e vê o que é que a empresa está a precisar, essa pessoa vai se capacitar dentro daquilo que a empresa está a precisar. Entendi. E por vezes é mentira. Precisas de uma semana de analisar essa pessoa e daí tu vês onde é que tu tens que colocar ela. Porque eu vejo empresas a ser lideradas por cunhado, por um primo, porque é de confiança. Isso não dá certo. Sim. Nunca vai dar certo. Seja no tesoureiro, seja líder de uma equipa porque é um bom trabalhador e é meu cunhado, ele não foi capacitado para liderar uma equipa. Não é porque é parente que tem o perfil ou tem a capacidade, mas isso realmente é muito comum nas empresas. E eu vejo assim que é muito comum também isso gerar o problema nas empresas. E pior que tudo, há pouco vocês estavam a falar de feedback. Eu vejo 90% dos executivos SEOs com medo de dar feedback. Sim. Porque aquele líder é muito bom, mas eu não posso dar um feedback ruim para ele. Isso quem está dentro da cultura da empresa. Antes, quando a pessoa dá o currículo, quando a pessoa é contratada, ela já tem que saber que se fizer certo, tudo bem, se fizer errado, ela vai ter que levar um feedback.
Feedback não é uma rejeição, não é um não. Sim. É simplesmente um conhecimento adquirido que ela vai ter que ter, porque o que ela está a fazer é errado. Se ela está a fazer errado, vai prejudicar o time. Se prejudica todo o time, vai prejudicar mais cedo ou mais tarde a empresa. E aí é o momento também, de repente, do feedback, de ter essa troca, dar o outro lado da opinião, né? Então, por exemplo, não, eu fiz isso por conta disso e disse disso. E aí cabe o gestor, no caso, pegar essa informação e pensar se realmente faz sentido ou não, né? Precisamente. Eu, quando trabalho com os meus mentorados, antes de eu aceder ao CEO ou ao executivo, primeiro dou uma vista de olhos na equipa toda. Faço uma reunião com a equipa e quero que eles me escrevam anonimamente o que é que eles achavam, o que é que eles acham que possam ser melhorado na empresa. Sim. Eu vejo coisas básicas. Melhoração no café, melhoração nos banheiros, melhoração do CEO para com eles, a falar, o feedback. Uhum. Há pessoas que são muito rígidas hoje, por isso é que a gente precisa ter conhecimento, quer na antropologia, quer na economia comportamental, para entender o cérebro humano. Eu posso te dar um feedback forte sem que tu sintas que foi uma rejeição da minha parte, entendes? Entendi. E ficamos amigos na mesma. Só que o que eu mais vejo é os empresários a serem muito rígidos. Eles dão direto, eles não contornam o assunto. Eles vão direto. E quando isso entra direto no cérebro humano, eles sentem aquilo como uma rejeição, que ele é inferior aos outros. Aí vai criar crenças e vai criar paradigmas dentro da empresa. E essa forma de dar feedback, você tem alguma dica de como dar um feedback assertivo para o colaborador? Porque existe lá o feedback sanduíche, né? Já ouviu falar nisso? Então, Que primeiro... é almofadado com o bom e com o mau. É, exatamente. Só que eu não digo isso para os meus mentorados. Se eu tenho alguma notícia, algum feedback para te dar ruim, eu te dou. Eu digo, poxa, Alexandre, hoje tu devia ter chegado um pouquinho mais cedo. Eu sei que talvez seja o trânsito. Eu sei que talvez não tenhas dormido por causa da tua criança de noite. Uhum. Mas quando tu assinou o contrato com a gente, tu já sabia disso. Mas tu fazes um trabalho excepcional. Mas tenta valorizar mais a empresa. Tenta ver se consegues chegar um pouquinho mais cedo, tá bom? Não te estou a dar algo que te faças tenhas feito errado, mas tu estás chegando um pouco tarde. Tenta vir um pouquinho mais cedo, tá bom, Alexandre? Então, Miguel, uma coisa que eu vejo que a maioria das empresas não tem é documentado, né, as funções do que cada cargo cada cargo daquele colaborador ele tem que desempenhar, qual o papel ele tem que desempenhar. Foi o que nós falámos há pouco, não haver um organograma estipulado, o que é que ele tem que estabelecer, o que é que ele tem que fazer, qual é a meta que ele tem que chegar e o que é que ele tem que entregar para a empresa. Isso. E quando isso está documentado e o colaborador ele tem ciência disso, né, no momento de dar um feedback é muito mais fácil, porque eu vou ler com ele tudo aquilo que eu já combinei com ele previamente, né? Isso pode ser agregado também junto a um documento de rotina dele, e aí eu vou mostrar para ele que ele está saindo daquele combinado, chegando atrasado, ou não cumprindo aquela função, ou não entregando aquilo que a empresa espera que ele entregasse. Mas tu trazes esse documento para a pauta da reunião, feedback, tu vais gerar no neurônio cerebral dele uma crença muito forte que ele está errado dentro da empresa. Certo. Esse papel não pode vir para a pauta. Tem que se contornar o assunto dando a notícia. Pô, está chegando um pouco tarde, eu sei, talvez seja o trânsito. Mas pô, tu viste antes, quando fizemos o contrato, sabia já que o horário era esse. Tenta vir mais cedo, se é da criança, fica em casa um dia, cuida dos teus problemas. Entendi. Mas os teus problemas não podem vir para a empresa. Senão tu vais afetar o teu time vai afetar a empresa e isso vai gerar problemas futuros. Pode ser assim, Alexandre? Top! Vamos tomar um cafezinho. Seria então, um feedback brando, no caso, né? para quem ser brando? É assim, o cara também não pode continuar a errar tanto todos os dias. Sim, Né? aí seria a próxima pergunta que eu ia fazer para ti. E se esse erro é constante, né?
aí já é levado para o outro, porque normalmente quem dá o feedback para o líder não é o SO, porque ainda tem outro acima dele. Sim, E se isso continuar, aí já é uma reunião a 3 pessoas. Já é o cara, já é o funcionário, já é o líder e já vem o SO ou já vem o SSFO para falar com ele e dizer que não podemos continuar desses termos. Se continuar esses termos e começa a afetar o time, teremos que tomar outras medidas que não serão tão aplausíveis. entendi. Mas, primeiramente, não vamos entrar logo por aí. Até porque causa um certo arrepio, causa um certo ondas cerebrais dentro da pessoa que fica. Saiu um estudo, que agora não sei especificar qual é, mas quando se muda várias atividades ou várias áreas dentro da empresa, isso é causado uma dor tão grande, um impacto emocional tão grande como a perda de um ente querido. Quando se muda, Quando se muda, agora fugiu uma palavra, mas quando se muda, não te vou dizer estratégias, mas quando se muda. quando há uma mudança constante de Não, posicionamento. quando se muda o posicionamento ou Ah. quando se muda algo forte dentro da empresa. É causado uma dor emocional tão grande como a perca de um ente querido. Eu creio que às vezes é a mudança de um sistema dentro de uma empresa. Pode também Porque conta. muitas das vezes a gente vai implantar um sistema, a empresa já está, sei lá, 5 anos, 10 anos Com aqueles, apertando lá na função F5, chega a gente lá e agora não é mais F5, é F2. E aquele cara lá tá 10 anos apertando o F5 para fazer aquela função e até eu vou ele chegar entrar mudando tudo lá, entendeu? até ele entrar dentro daquele Exatamente. sistema, o emocional dele vai lá em cima. Isso foi Exatamente. comprovado, ok? Eu não estou a inventar historinhas. Isso está comprovado documentalmente. Legal. Então, Miguel, obrigado por você ter vindo, Eu é que tá? agradeço o convite. Foi muito gratificante poder fazer esse paralelo aqui de Europa, Brasil, dentro daquilo que você já viveu, Mas o né, já Brasil é tão passou. grande que fica até difícil a gente conseguir fazer um paralelo É, assim. Brasil, eu digo a região nossa aqui, né? Que É isso. você Aí dá para que fazer um você paralelo grande. viaja, que eu tenho conhecimento também, né? E eu quero aqui te convidar para o nosso evento, que vai acontecer no dia 28 e 29 de maio, lá no auditório do Sebrae, o evento Gesta, que é para você que é empreendedor ou quer empreender e quer se atualizar principalmente no mundo dos negócios e fazer network. Lá a gente vai ter palestras, workshops, talk shows, que vai ser conversa entre o palestrante e os participantes, e também muito network. Então eu te aguardo lá, o link está na bio do Instagram, te aguardo no Gesta. E eu aguardo vocês lá no Gesta. Se vocês querem aprender mais, se querem aprender algumas técnicas de venda, quer do B2C ou B2B, nós vamos ensinar isso lá. Portanto, estamos juntos. Um abraço.